paz do Senhor Jesus, igreja. Amém. Glória. Aproveitar que os irmãos estão de pé. Abram as suas Bíblias em Mateus, capítulo 18. A partir do versículo 1. Os irmãos acompanhem junto comigo. Que diz assim: Naquela mesma hora, os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: Quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocando-a no meio deles, e disse: Em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Amém. Até aqui. Os irmãos podem se sentar. É uma noite de muita alegria, de uma honra para mim. Já faz mais de 2 anos que tenho dado aula para essas crianças. E a obra que Deus tem feito nas nossas vidas através de nós, não só na vida das crianças, mas nós como professores aprendemos muito com eles também. Cultivamos muita paciência, obviamente, mas também nós aprendemos. E Deus tem acrescentado muito na minha vida. Eu sou muito grato a Deus por essa oportunidade de poder ensinar. E voltando para o texto, aqui nós vemos os discípulos. Eles estavam caminhando e um deles, não sei por qual motivo não é descrito, mas eles estavam andando com Jesus e um deles resolve perguntar para Jesus: Jesus, quem de nós aqui é ser o maior no reino dos céus? Como quem pergunta, quem que é o favorito do Senhor? Então, o que eu tenho que fazer para ser o melhor aqui? Ora, Jesus olha para ele e diz: vocês não entenderam ainda. Eles andavam com Jesus, mas eles ainda não tinham entendido. E eu quero até ler de novo aqui. E Jesus chamou uma criança e colocou-a no meio deles e disse: Em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornareis como criança, de modo algum entrareis no reino de Deus, no reino dos céus. Portanto, aquele que se torna humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Humildade, uma característica interessante. E eu fiquei pensando, porque que Jesus naquele momento ele compara e usa a criança como um exemplo de humildade. Muitas vezes nós, como adultos, nós temos um grande problema, que é justamente o nosso ego, o nosso orgulho, a nossa arrogância. E isso muitas vezes nos impede de fazer a obra de Deus. Nossa arrogância, o nosso anseio de ser melhor do que os outros. Jesus, muito sabiamente, usa uma criança como um exemplo, porque, de fato, você não vê o tipo de ambição desenfreada que nós temos nas crianças. Eles não têm isso. Muitas vezes nós buscamos incessantemente: eu quero as coisas dessa vida, eu quero conquistar e eu quero fazer, e eu quero ser. E isso nos faz esquecer de viver exatamente de forma humilde como Jesus pregava. Nós não vemos isso nas crianças porque eles vivem exatamente o momento. Não há espaço para esse tipo de ambição para eles, exatamente por causa da sua simplicidade. E a humildade, nós vemos, é muito interessante. Já aconteceu várias vezes, às vezes as crianças brigam, né, quando a gente está dando aula. Às vezes um olha para o outro e fala: ah, seu pai nasceu careca, não, sua mãe nasceu sem dente. Daí fica um bico virado para o outro.
Aí você vai lá e fala, não pode falar isso com o amiguinho, pede desculpa. Aí um vai lá meio assim, pede desculpa, o outro pede desculpa. E não passa 5 minutos, eles estão brincando um com o outro de novo. Mas aí chega a gente aqui, ó, o adulto. O irmão não deu a paz do Senhor para mim, eu nunca mais olho na cara dele. Humildade. Por que nós guardamos tanto isso? Porque o nosso ego é tão sensível que nós não conseguimos perdoar as pessoas. Entendam, irmãos, o que Jesus quer passar para a gente aqui. Olha só o que ele vai dizer adiante. E todo aquele que receber em meu nome uma criança como esta, recebe a mim. A vida com Deus, para que nós possamos servir, nós temos que ser humildes. Muitas vezes nós, na nossa arrogância, nós achamos que somos aquilo que não somos de fato. Por causa daquilo que eu tenho, daquilo que eu conquistei, entre aspas, né? Porque tudo é permissão de Deus, daquilo que eu sou, eu acho que eu sou melhor do que alguém. Mas olha só, meus irmãos, Deus, o Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra, todo mundo já leu Gênesis alguma vez, sabe? O autor do universo se fez carne e andou no meio dos homens. Aleluia, glória a Deus. Aquele que tinha todo o poder andou no meio da sua criação e lavou os pés dos seus discípulos. E nós achamos que somos melhor que nossos irmãos. Por causa daquilo, por causa que eu tenho um ministério, talvez porque eu tenho alguma coisa, sei lá o que. Nós somos melhor que os nossos irmãos, que os nossos iguais. É muito maravilhoso a gente olhar para essa palavra. Se nós formos para o capítulo 19, por exemplo, mais à frente, olha só o que acontece, que interessante, ó. Também envolvendo as crianças. No versículo 13, do capítulo 19, diz: trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhe impusessem as mãos e orassem por elas, mas os discípulos os repreenderam. Trouxeram as crianças para que Jesus orasse por elas, mas os discípulos repreenderam. Tira essas crianças daqui. Mas olha só o que Jesus vai falar. Jesus, porém, disse: deixai as crianças e não as impeça de vir a mim, pois das tais é o reino dos céus. Por causa da simplicidade. Uma criança não tem nada para nos oferecer. Ela não tem dinheiro, ela não tem status, não tem nada disso. Ela é simples. Pelo contrário, ela necessita que alguém ajude, que alguém faça, que alguém ensine. Se não tiver quem ensine, ela não consegue fazer as coisas. E olha só o paralelo maravilhoso que Jesus faz aqui. Se Deus não nos ensinar, se Deus nos capacitar, se Deus não for conosco, nós também não conseguimos fazer nada nessa vida. Porque no final das contas, nós não somos melhores que eles. Como uma criança é completamente dependente dos seus pais, dos seus familiares ou de quem cuida deles, nós somos completamente dependentes de Deus. E quando os discípulos impedem, Jesus diz, é como se ele dissesse: não impeça, porque vocês não são melhores do que eles. Só que eles sabem que precisam, eles sabem que são dependentes. E muitas vezes vocês, discípulos cheios, na sua arrogância, acham que são melhores, que não precisam. Não é assim. Aprendam com as crianças a humildade. Se nós não formos humildes, não podemos fazer a obra de Deus, irmãos. Ninguém pode servir ao outro com arrogância. Não é à toa que Paulo diz nas suas cartas: considere o outro
que você. Considere o outro, o que é bom para o outro. Isso é o amor ao próximo. Então entendam que eles andavam com Jesus, os discípulos estavam andando com Jesus, e eles precisavam aprender para que eles pudessem realmente servir, espalhar a palavra de Deus. Eles não estavam prontos ainda, mas tudo isso foi uma obra de Deus na vida desses homens, que possibilitou que quando Jesus morreu e ressuscitou, eles fossem adiante e levassem a palavra de Deus às outras pessoas, aos outros povos e aos confins da terra. E é a palavra que chegou a nós agora. Entenda, meu irmão, humildade. Humildade, servir. Nós não devemos vir na igreja achando que vamos receber. Nós temos que oferecer, dar, retribuir, contribuir, repartir. A igreja não é um lugar de se ajuntar coisas. É para se dividir com os irmãos o conhecimento, a sabedoria, o amor, as posses, se for necessário, ajudando aqueles que têm menos. A igreja é o lugar onde o amor de Deus se manifesta entre os irmãos. E nós temos que entender a importância disso. Jesus, quando ele lava os pés dos discípulos, ele diz, depois que ele lavou os pés dos discípulos, ele diz que eu dei o exemplo para vocês, agora façam os mesmos um pelos outros, lavem os seus pés uns dos outros. Não existia naquela época coisa mais, digamos, não humilhante, mas o lavar os pés não era algo que era bem visto. Era um trabalho para escravos, para quem não tinha nenhum tipo de prestígio. Não era algo valorizado. Imagina as pessoas que andavam naquela época, não tinha carro, nada, só andava pelo deserto, atravessava uma cidade ou outra andando. O pé desse povo, como devia ser. Mas mesmo assim, o Criador veio ao mundo e lavou os pés da sua criação. Glória a Deus, aleluia. Ele lavou os pés da sua criação. Ele ensinou a sua criação o caminho que devia andar. Ele orientou, mostrou, morreu por eles, ressuscitou e tem ajudado até hoje. Glória a Deus. Nós somos completamente dependentes de Deus, meus irmãos. Não pode haver espaço para arrogância no meio do povo de Deus. Não pode haver espaço para o ego no meio do povo de Deus. E ele diz adiante no versículo 6: aquele porém que fizer tropeçar um desses pequeninos que creem em mim, melhor seria que pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e se lançasse nas profundezas do mar. Forte, não? Pesado isso. Nós já entendemos que nós devemos servir uns aos outros, obviamente. Mas olha só, ele diz a palavra receber. Receber um desses pequeninos. Nós entendemos que devemos servir aos nossos irmãos. Mas uma questão de extrema importância que afeta mais ainda as crianças é a importância em recebê-los espiritualmente. Como assim? De passar adiante o conhecimento da palavra de Deus. Entendemos que precisamos de humildade,
precisamos deixar o nosso ego, deixar a nossa arrogância para servir aos nossos irmãos. Ótimo. Mas também na nossa casa. Então, veja bem, todo esse tempo que eu passei com eles, observando, aprendendo também, às vezes é muito fácil para nós pensar que as crianças uma vez ou duas na semana subindo na ministério infantil e ouvindo a palavra vai ser suficiente. Como muitas vezes nós também achamos que vir à igreja no domingo, na quinta-feira, no sábado também é suficiente para nós espiritualmente. Não é. Não é. E nós temos que entender que é uma obra de extrema importância e que é requerida de nós, igreja, nós, professores, mas principalmente dos pais. Então, meus irmãos, entendam que falar sobre a palavra de Deus, orar, jejuar em casa é tão importante quanto estar aqui na igreja fisicamente. E muitas vezes nós, nas nossas distrações ou na nossa ignorância, achamos que é suficiente estar aqui. Mas não é. E nós não podemos fazer com que esses pequeninos tropecem, pois eles são a igreja do futuro. Eu sempre ouço a frase, isso não sai da minha cabeça. Eles são a igreja do futuro. Se nós não os ensinarmos, se nós não passarmos para ele o conhecimento, se nós não formos os exemplos, quem será? Jesus diz, quando o Filho do Homem retornar, haverá fé na terra. Haverá fé na terra. Qual é o legado que nós deixamos para aqueles que ficam quando a gente morre? Que legado de ensino nós deixamos para as crianças? O Salmo 127 vai dizer que, como uma flecha na mão de um valente, é filho da sua mocidade. Mas o que isso significa de verdade? Ora, um valente é como se fosse um soldado, um guerreiro habilidoso, um guerreiro capaz. A gente pode lembrar sobre os valentes de Davi, por exemplo, que eram guerreiros que faziam parte do grupo de Davi e que esses homens venciam guerras, tomavam territórios e eram guiados por Deus, valentes. Mas olha só, como uma flecha. Alguém aqui já usou arco e flecha? Eu nunca usei um arco e flecha na minha vida. Então, se eu pegar um arco e flecha e tentar soltar aqui, vai ficar coisa ridícula. Não vai dar certo. Os irmãos vão rir de mim. Então, olha só. Se eu não sou um valente, como é que eu vou manusear bem aquilo que Deus colocou na minha mão? Como eu vou ensinar o meu filho, como eu vou ensinar o meu sobrinho, meu neto, seja quem for, se eu não tenho conhecimento da palavra, se eu não tenho a intimidade com o Senhor que eu preciso, como eu vou repartir isso com eles? Se eu não busco nem para mim, como é que eu vou oferecer para eles? Meu Deus, nós precisamos entender que é nossa responsabilidade levar a palavra para eles, não só para quem está lá fora, mas principalmente para os que já estão aqui. Como nós temos cuidado das nossas crianças? Sabemos o que o mundo reserva para eles. Nós vemos nos jornais, na televisão,
Nós sabemos o que o mundo tem para eles lá. Mas o que nós temos oferecido para eles aqui? Como uma flecha na mão de um valente. Irmão, a flecha, ela vai onde a espada não alcança. Glória a Deus. A flecha vai onde o guerreiro com a sua mão não alcança. Muitas vezes nós podemos até achar que o nosso ministério aqui talvez seja pouco, mas muitas vezes o seu filho vai alcançar algo muito maior que você não alcançou. Com uma flecha, Deus pode derrubar uma nação. Deus pode acabar com uma guerra. Aleluia. Por isso ele diz: bem-aventurado aquele que tem as aljavas cheias dessas flechas. Glória a Deus. Seja um valente, meu irmão. Seja alguém que manuseia bem aquilo que Deus colocou. É herança de Deus para vocês. Glória. Deus fiel. Você pode dizer: ah, irmão, mas você não tem filho, você não sabe como que é difícil cuidar, como dá gasto, tem que trocar fralda, fica chorando, a gente não dorme. De fato, eu não tenho filho. Desejo um dia, mas não tenho ainda. Passei por um pouco dessa experiência quando a gente tem que dar aula e tem umas 15 crianças na mesma sala. Aí é duro. Você começa a falar e às vezes eles já começam a se dispersar. Daqui a pouco tem um subindo na cadeira, o outro na mesa, estão rolando no chão. Você fica: meu Deus do céu, o que eu faço agora? Mas acabou o culto e entrega de volta para o pai. Então é um pouco mais fácil. Mas, irmão, olhe para o seu filho e veja como um ministério que Deus colocou na sua mão. Glória a Deus. E não é algo inferior àquele que prega, àquele que canta. Não. Porque se nós não ensinarmos eles agora, no futuro não haverá quem pregue, não haverá quem cante. Aqui tem futuros pregadores, futuros cantores, missionários, para a glória de Deus. Mas nós temos que nos capacitar. O valente não é formado num dia. Ele treina, ele busca, ele pratica. Ele pratica. O homem que vai para a guerra, ele sabe manusear a sua espada, ele sabe manusear o seu arco, ele anda armadurado, ele treina. E o que nós temos feito? Nós temos treinado, nós temos lido, nós temos buscado, jejuado, sido um bom exemplo. Nós temos deixado o pecado, nós temos nos santificado. Meus irmãos, isso é muito forte, porque não é sobre nós. Nada na palavra de Deus é sobre nós. É sobre a glória de Deus, e é sobre passar adiante a glória de Deus, a salvação às pessoas. E eu sei que não é fácil. Não é fácil. Como quem cuida de criança há bastante tempo, eu sei que não é fácil. Eu sei que trabalhar todo dia e chegar em casa cansado e ter que dar atenção ainda para a esposa, para o marido, para os filhos, é difícil. É difícil, é custoso. Mas é necessário. Às vezes você não precisa ficar 1 hora falando com eles, porque eles também não vão prestar atenção se ficar falando 1 hora com eles. Mas plante uma palavra na vida deles todos os dias. A palavra diz: quando estiver sentado, quando estiver andando pelo caminho, todo o tempo que vocês estiverem com eles, que seja um momento de aprendizado da glória de Deus. Seja através do seu exemplo, seja através de um ensino direto, explicação, mas nem que seja louvando, mas que seja
ensinando a glória de Deus para cada um deles, irmãos. Então não diga que o seu filho dá trabalho, que o seu filho é caro. Não diga que o seu filho é problema. Não, é herança de Deus. É o que Deus te deu para cuidar. É algo maravilhoso. Então, dê o devido valor ao ministério que Deus colocou nas suas mãos. Às vezes no nosso trabalho nós fazemos o melhor. Na igreja nós cantamos, nós pregamos o nosso melhor. Mas por que na nossa família nós não fazemos o nosso melhor? Não é sobre nós. Como eu disse para os irmãos, eu não sou pai, não tenho filhos. Mas eu digo, como filho, a diferença que faz quando os pais semeiam nas nossas vidas. Muitos irmãos conhecem meus pais, e eu agradeço muito a Deus pela vida deles. Quando eu era bem criança, não lembro, não vou saber exatamente a idade, por volta dos 4, 5 anos, eu era complicado, digamos assim. Eu dei bastante trabalho para minha mãe. E eu tinha muita mania. E um dia minha mãe me levou numa psiquiatra, psicóloga, não sei exatamente. Isso faz muitos anos. E naquela época, ela me levou, essa mulher. E essa mulher olhou para ela e disse: o seu filho nunca vai conseguir fazer nada sozinho. O seu filho vai ser dependente de você para o resto da vida dele. A minha mãe não era crente naquela época, mas eu sei que Deus agiu na vida dela, porque ela não aceitou essa palavra na minha vida. Glória a Deus. Não aceitou. E aonde eu ia, ela sempre me tratava igual ao meu irmão. Ela nunca me tratou como se eu fosse menor, menos capaz. Pelo contrário, ela sempre me dizia: eu não tenho filho nem feio nem burro. Alguns podem discordar da primeira, mas de fato ela sempre me dizia isso, por mais que às vezes as pessoas me dissessem o contrário e eu sentisse que eu não era. Ela sempre me dizia isso. Glória a Deus. O meu pai, ele que começou a buscar Deus primeiro da casa. E quando ele começou, e quando ele se converteu, quando ele começou a ir para a igreja, ele sempre levava eu e meu irmão. Por mais que a gente não quisesse ir, muitas vezes. Sempre levava a gente para a igreja. Eu não queria ir para a igreja, mas ele levava, eu não sei. E apesar das nossas dificuldades, às vezes era uma pobreza que só Jesus na causa, dificuldade, mas ele sempre deu um bom exemplo para mim. Glória a Deus. Um exemplo de homem, mas principalmente um exemplo de cristão. Meu pai não teve pai, mas mesmo assim ele me dizia o que eu devia fazer ou não. Às vezes até sem saber bem como orientar os seus filhos, mas ele fazia o melhor que ele podia. E eu lembro que tinha um livro, não era uma Bíblia, mas era um livro com várias ilustrações bíblicas. E eu lembro dele lendo esse livro para mim antes de eu dormir. E eu nunca esqueci dessa imagem na minha vida. Eu nem sei quanto tempo faz isso, mas eu nunca esqueci. E eu falo como filho que o que fizermos hoje na vida deles, eles nunca vão esquecer. Glória a Deus. Aleluia. Deus
vai testificar na vida de cada um deles. O Espírito Santo vai trazer a memória. Porque às vezes a gente não é tão rápido quanto a gente espera ou quer. Eu me converti me batizei com 12 anos, mas eu só fui realmente firmar o caminho de Deus e na igreja depois dos 23 anos. Pela glória de Deus e pelo temor que eu tinha de Deus, do que eu conhecia, graças a Deus, nunca de fato fiz umas coisas que nunca andei de fato pelo mundo. Graças a Deus. Não compreendia realmente quem era Deus, mas também não andava perambulando por aí. Tudo pela misericórdia de Deus. E aquilo que me foi ensinado, que foi guardado no meu coração. Então, irmãos, falando como um filho, invista na vida deles. Mas não só no material, não apenas com boas escolas, com esportes, mas espiritualmente invista na vida deles. Porque esse é o mais importante e é a maior herança que você pode deixar na vida de cada um deles. É a boa palavra de Deus, é o bom exemplo de Deus. Então, meu irmão, eu sei que não é fácil. Muitas vezes por nós mesmos, nós não conseguimos abandonar o pecado. Não conseguimos, às vezes, nos esforçar e fazer melhor. Mas lembre-se que Deus tem nos capacitado e que eles dependem disso também. Não é sobre nós. Eu gostaria de orar pela igreja. Os irmãos podem se colocar de pé. E eu quero que, nesse momento,